Bom, pessoal, essa é uma questão de segurança pública, mas antes de ser uma questão de segurança pública, é também uma questão de segurança espiritual. Bom, eu vou começar a refletir com vocês sobre essa pergunta usando o artigo 144 da Constituição Federal. Diz assim: a segurança pública é dever do Estado. A segurança pública é dever do Estado. É direito e responsabilidade de todos. Ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Então, o Estado ele não pode terceirizar a segurança pública. Segurança pública é um dever do Estado. Isso está na Constituição Federal. Então, a primeira questão, por que eu não uso armas? Por que eu não tenho armas? Primeiro, eu não tenho armas porque isso é um dever do Estado. O Estado deve proporcionar aos cidadãos, segundo a sua Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, aqui no artigo 144, que a segurança pública ela é o dever do Estado. E quem tem que nos proteger? Segundo a Constituição, é a Polícia Federal, a Rodoviária, a Ferroviária, a Polícia Civil, a PM, o Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, enfim, quem tem esse exercício da preservação da ordem pública. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou citar um breve texto aqui do Brian Zandi. Vou trazer o pastor Brian Zandi para a nossa reflexão. Ele diz assim no texto dele: eu não possuo uma arma, eu nunca tenho. Por quê? Em primeiro lugar, eu não caço. Eu não tenho nada contra a caça. Mas eu não caço. E assim como eu não jogo golfe. É apenas algo que eu nunca fiz. Eu não possuo uma espingarda ou um rifle de caça, pela mesma razão que eu não possuo tacos de golfe. E pela mesma razão que você provavelmente não possui um machado de gelo. Então, como eu não caço, eu não preciso do equipamento. Em segundo lugar, eu não possuo uma arma porque não quero atirar em ninguém. Espingardas e rifles são projetados para fins de jogo de tiro. No caso, as espingardas e rifles de caça. Revólveres e rifles de assalto são projetados com a finalidade de atirar em pessoas, mas eu não quero atirar em ninguém. Então, mais uma vez, eu não preciso desse equipamento. Eu estou perfeitamente satisfeito em permitir que uma força policial treinada e autorizada manipule esse equipamento em nome da sociedade. Eu acho que é uma boa ideia. Se você não acha que é uma boa ideia, então simplesmente nós discordamos. Não atire em mim. Eu não sou policial, então eu não preciso de um equipamento policial. Assim como eu não sou médico e não preciso de um equipamento cirúrgico. Então você pode imaginar um cenário onde eu gostaria de ter uma arma? Provavelmente. Eu também posso imaginar vários cenários onde eu gostaria de não ter uma arma. Então, eu não possuo uma arma. Que tal proteger minha família? Eu sou casado há 40 anos, pai há 38 anos, a minha família permaneceu segura até agora. Então, para ser honesto com você, invasão de domicílio é algo que eu nunca me preocupo, é algo que eu não penso. Eu estou preparado para isso? Não sei. Eu confio em Deus, eu oro por proteção todos os dias. Para você ter uma ideia, eu não tenho nem taco de beisebol. Então eu suponho que o meu machado de gelo poderia ser usado como arma, mas ele está no porão com o resto do meu equipamento de montanha. Então, o que acontece? Eu não tenho armas. Eu não estou preparado para uma invasão de domicílio. É claro que existem infinitas possibilidades de coisas para as quais eu não estou preparado. Eu não estava preparado para o meu neto ter câncer, mas ele teve. E nós superamos isso. Se a minha casa for invadida, eu terei que confiar em Deus. Então, eu não utilizo armas. Por quê? Eu escolhi viver sem armas. Primeiro, porque eu não caço. Segundo, eu não sou policial. Terceiro, eu escolho viver de forma pacífica e suave em um mundo violento.
eu escolho não ajudar a aumentar as fileiras dos armados em nossa sociedade, porque eu quero contribuir para uma sociedade mais pacífica e gentil. Então isso significa que eu estou inseguro? Não, eu não penso assim. Mas se eu estou inseguro, eu escolho estar inseguro. Apesar disso, eu não tenho medo, não tenho vergonha de viver desarmado, e isso me torna menos homem? Claro que não. Isso não me torna menos homem. Eu confio em Deus e oro todos os dias pela nossa proteção. Então, aqui nesse texto do Brian Zand, esse texto ele é muito interessante porque ele toca em algumas questões fundamentais. Primeiro, para o Brian Zand não tem necessidade nenhuma de ter arma porque ele não é caçador. Então, para que ele quer uma arma? Segundo, ele não tem necessidade nem interesse nenhum em atirar em alguém. Então, para que ele quer uma arma? Terceiro, ele diz que ele não é policial. Então, para que ele quer uma arma? E quarto, ele diz que mesmo se a casa dele for invadida, mesmo se acontecer alguma coisa que é imprevisível, ele ora e confia a Deus na proteção da sua vida e na proteção da sua família. Então, essa discussão de armas, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de banalização da vida aqui no Brasil, precisamos perceber algumas questões sobre como Jesus ele lidou com a violência. Porque a vida é um dom precioso de Deus, é fruto do seu amor, fruto da sua graça, e essa banalização da vida, ela tem um fio condutor na história da humanidade. Então, eu não possuo armas, vou defender aqui a ideia de que o cristão não precisa possuir armas, mas isso é um debate, é uma reflexão. Você tome aí a decisão que você quiser. Eu só peço que, por favor, você não me atire, tá bom? Não atire em mim, nem a partir dos seus comentários. Vamos fazer uma reflexão aqui no nosso grupo de forma saudável. Os pontos são esses que eu li do Brian Zand, reforçando a questão da Constituição, que eu acredito que isso é um dever do Estado, não é um nosso dever, é um dever do Estado. E como é que Jesus ele lida, né, como Jesus lidou com a ideia da violência? O que o Novo Testamento tem a dizer sobre a violência? Particularmente, o que Jesus ele fala sobre a questão da violência? Olha, Jesus ele ensina, Jesus ele traz à mesa a discussão sobre a ética e o poder da não violência. Eu vou citar para vocês João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Na mesma noite de sua prisão, quando homens violentos se vieram até onde Jesus estava, Pedro estava pronto, preparado para lutar, porque havia trazido ali uma espada. E quando a turma chegou e feriu o servo do sumo sacerdote, né, que é o nome de Malco, o texto diz assim em João 18:10. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a sua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? O versículo 36 ele diz: coloque a sua espada de volta em seu lugar, porque certamente muitos que desembainham a espada, pela espada morrerão. Esta era uma declaração de princípio, consistente com todos os ensinamentos de Jesus. No seu julgamento, Jesus disse a Pôncio Pilatos, disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, em toda a prática e todos os ensinos de Jesus, ele fala sobre a ideia da não violência, do pacifismo. Existem algumas pessoas que entendem o ensinamento de Jesus como uma não exclusão da violência, no sentido da defesa, especialmente nesse texto aqui de Romanos 13. Mas, eu vou citar o texto, mas antes de citar o texto, eu quero reforçar aqui que, na minha opinião, na minha interpretação, Jesus ele eleva a ética da não violência contra a violência. Mesmo em situações de defesa, de autodefesa, o que Jesus nos ensina é a não violência.
Então, em Romanos 13, o versículo 3 e 4 diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, em Romanos 13, o apóstolo Paulo, utilizando o ensinamento da ética da não violência contra a violência, está argumentando que isso é um dever da autoridade, é um dever do Estado, e não nos autorizando a responder violentamente contra a violência. Pelo contrário, o que o Novo Testamento está nos ensinando é que devemos elevar a ética da não violência contra a violência. Porque Jesus ele fala sobre a fonte da violência. Qual que é a fonte da violência? A fonte da violência, segundo Jesus no Novo Testamento, é exatamente o coração do homem. E isso começa na briga de Caim e Abel. É exatamente o coração do homem. Então, um dos mais revolucionários ensinamentos de Jesus é que essa ideia da violência humana, ela tem um lugar muito profundo dentro do coração do homem. Não é uma ideia apenas política, é uma ideia de pecado, é uma ideia espiritual, porque no Sermão do Monte, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca. Raca significa assim, como se você estivesse dizendo à pessoa, você não vale nada. O próprio fato de você dizer a alguém, você não vale nada, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar o seu irmão de louco ou de idiota, né, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, antes de nós falarmos sobre a questão de armas, de assassinato, de violência, precisamos perceber que Jesus eleva isso para um outro patamar, para o patamar da nossa interioridade, da nossa pecabilidade, porque Jesus está falando que isso está dentro de nós. Antes de falar de assassinato, precisamos falar sobre raiva. Antes de falar de tiroteios em comunidades, em favelas, em tiroteio de pessoas contra pessoas, nós precisamos falar, como Jesus aqui em Mateus 5, sobre as infecções do ódio, da maldade, da raiva em nossa cultura. Estamos em uma cultura de violência. Estamos em uma cultura de ódio, tanto nas exposições de redes sociais, quanto também em todos os modelos e em todas as circunstâncias da nossa cultura. Então, esse locus da violência, de acordo com Jesus, ele não acontece no exterior. Primeiro, ele acontece no interior. Então, o nosso problema não é uma arma. O nosso problema é além do assassinato. Jesus está falando que a nossa doença, a nossa pecabilidade, o nosso problema está no interior do coração dos homens. O interior do coração dos homens está cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de pecabilidade. Então, Jesus ele muda o patamar dessa questão da violência, dessa ideia do assassinato. Porque, às vezes, eu não possuo uma arma física, mas o meu coração está matando, a minha boca está matando, o meu pensamento está matando, estou ferindo alguém, estou assassinando alguém. E Jesus fala sobre isso aqui em Marcos, no capítulo 7, no versículo 14 até o versículo de número 23. Jesus diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir,
ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos. Olha aqui que interessante que Jesus vai falar. Os homicídios. Isso sai do interior do coração do homem. Então o problema não é o exterior, o problema é o nosso interior. Os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aqui está a má notícia dessa condição humana. Jesus trata a ferida, a má notícia da condição humana, essa violência. Como todo pecado, ele vem de dentro do nosso coração, dentro do coração humano. Então, não há dúvida de que os estímulos externos, eles nos afetam. Mas Jesus ele está falando que diante de uma cultura de violência permissiva, onde você responde o ódio pelo ódio, a maldade pela maldade, a violência pela violência, o olho pelo olho, o dente por dente, o nosso instinto e a nossa escolha de agir com violência vem de dentro do nosso coração. Então, nós temos um potencial vírus para essa violência, por conta do pecado. Mas Jesus está dizendo que nós devemos observar o nosso interior e deixar Jesus tratar o nosso interior para que não haja em nós nenhum tipo de imoralidade sexual, de roubo, de homicídio, de adultério, de cobiça, de maldade, de engano, de devassidão, de calúnia. Por quê? Porque, segundo esse texto de Mateus, há uma fábrica produtora de violência dentro do ser humano e não fora dele. O que acontece fora, essa explosão, é apenas o resultado do nosso interior. É apenas o resultado desse potencial enorme que nós temos, consciente e inconscientemente, de produzir violência. Tem um filme muito interessante, ele é argentino, se não me falha a memória, o nome do filme é Relatos Selvagens. Ele fala sobre esses momentos de explosão do ser humano. Nesse filme, ele vai narrar alguns episódios onde o ser humano ele está acumulando emoções, e quando vem o momento de explosão, há uma situação de violência, de ódio, de rancor, de engano, de devassidão, por conta da explosão externa do que estava havendo interiormente. Então, como é que Jesus, já que ele nos ensina que o problema está dentro de nós, e a gente transforma esse problema em uma cultura de violência, em um país de violência, em um jornalismo de violência, em relações de violência, como é que Jesus ele nos encoraja a enfrentar corajosamente essa violência? Se nós sabemos que o mundo é um lugar pecaminoso, é um lugar violento, como é que Jesus nos desafia a enfrentar corajosamente essa violência? Veja, Mateus capítulo 10, versículo 28. Como que Jesus nos ensina? Eu estou falando aqui sobre por que eu não tenho armas. Como que Jesus nos ensina a enfrentar corajosamente a violência? Mateus 10, 28. Vou ler o texto. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Agora João 16, 33. Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus ele fala que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo.
mas eles não podem matar a nossa alma. E Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas ele venceu o mundo. E se nós confiarmos nele, teremos paz. Como que Jesus lidou com a violência? O que Jesus quer que façamos a respeito da violência? Olha, eu acho que diante desses dois textos, primeiro o texto de João fala que é nele que nós vamos encontrar paz. Não é na arma, não é na pistola, não é no fuzil, não é no calibre 12. É em Cristo que nós encontraremos a plenitude do shalom de Deus em meio aos conflitos, às aflições do mundo. É nele. E essa paz não é a ausência de conflito. O René Padilha já nos ensinou isso, que a paz não é a ausência de conflitos, mas a paz é a plenitude do shalom de Deus em meio aos conflitos. Ela não é a coisa mais conveniente a se fazer, mas é a coisa certa. É a coisa certa a se fazer. Então, como que Jesus ele nos ensina a se portar diante de situações de violência? Para mim, o melhor texto é esse de Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, você que está escutando essa reflexão, esse estudo. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Por que eu não possuo uma arma? Porque eu não me vejo atirando em ninguém. Por que eu não possuo uma arma? Porque eu não sou servidor da segurança pública. Porque eu não possuo uma arma? Porque eu não sou um caçador. Porque eu não possuo uma arma? Porque Cristo me chama não é para desembainhar espadas. Cristo me chama para ser um pacificador. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados. A pacificação ela é fruto de um trabalho ativo. E muitas vezes é um trabalho frustrante, perigoso, aos olhos do mundo insignificante, irrelevante, mas Jesus nos chama a ser pacificadores. Ele era um pacificador e foi morto. Martin Luther King foi um pacificador e foi morto. Mandela foi um pacificador. Desmond Tutu foi um pacificador. A Dorothy Stein foi uma pacificadora. E tantas outras pessoas e personalidades que viveram como filhos e filhas de Deus na promoção da paz. Então, esse shalom de Deus é o desafio que Jesus nos convida a viver. É o chamado claro de Jesus para os seus seguidores diante desses tempos onde o lobby da indústria da violência, onde o lobby da bancada da bala, onde o lobby da venda das armas, onde esse lobby ele quer expandir essa indústria de violência. É assustadora o que está acontecendo no nosso país. É assustador o que está acontecendo na nossa cultura, por conta desse lobby, dessa indústria da violência, do sistema político, da bancada da bala. Agora eu vou citar para você o Bonhoeffer. Não teria como deixar de refletir sem trazer o Bonhoeffer. O Bonhoeffer, no livro dele sobre discipulado, ele diz o seguinte, abre aspas, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os seguidores de Jesus foram chamados à paz. Quando ele os chamou, eles encontraram a paz, pois ele é a paz deles. Mas agora lhes dizem que não devem apenas ter paz, mas fazê-la. E para esse fim, renunciam a toda violência e tumulto. Na causa de Cristo nada se ganha com tais métodos. Seu reino é de paz. E a saudação mútua de seu rebanho é uma saudação de paz. Seus discípulos mantêm a paz. Seus discípulos mantêm a paz, optando por suportar o sofrimento em vez de infligir-se aos outros. Eles mantêm companheirismo onde outros os separam.
Eles renunciam a toda a autoafirmação, sofrem silenciosamente diante do ódio e do mal. Ao fazê-lo, eles superam o mal com o bem. Estabelecem a paz de Deus no meio de um mundo de guerra e de ódio. Mas em nenhum lugar essa paz será manifesta do que onde eles encontram os iníquos em paz e estão prontos para sofrer em suas mãos. Os pacificadores levarão a cruz com o seu Senhor, pois foi na cruz que a paz foi feita. Agora que eles são parceiros na obra de reconciliação de Cristo, eles são chamados de filhos de Deus, como ele é o Filho de Deus. Olha, se eu não te convenci com os meus argumentos, se eu não te convenci, ouça então mais uma vez o Bonhoeffer. Ele diz: ao renunciar voluntariamente à autodefesa, o cristão afirma sua adesão absoluta a Jesus e a sua liberdade da tirania de seu próprio ego. A exclusividade dessa adesão é o único poder que vence o mal. O sofrimento voluntariamente suportado é mais forte que o mal e significa a morte para o mal. Olha, o Bonhoeffer diz que para o sofrimento cessar, para a morte morrer, para o mal morrer, nós precisamos suportá-lo voluntariamente, porque isso é mais forte que a maldade. Então, a nossa adesão absoluta a Jesus, ela é exclusividade na nossa luta contra a maldade, contra a violência. E eu vou citar, pela última vez, o Bonhoeffer. Ele diz assim: se aceitássemos o preceito da não resistência como um modelo ético para aplicação geral, deveríamos nos entregar a sonhos idealistas. Deveríamos estar sonhando com uma utopia com leis que o mundo jamais obedeceria. Fazer da não resistência um princípio para a vida secular é negar a Deus, minando a sua graciosa ordenança pela preservação do mundo. Mas Jesus não é um desenhista de projetos políticos. Ele é aquele que derrotou o mal por meio do sofrimento. Parecia que o mal havia triunfado na cruz, mas a verdadeira vitória pertencia a Jesus. E a cruz é a única justificativa para o preceito da não violência, pois somente ela pode inflamar a fé na vitória sobre o mal, que permitirá aos homens obedecer a esse princípio. E somente tal obediência é abençoada com a promessa de que seremos participantes da vitória de Cristo, bem como de seus sofrimentos. A paixão de Cristo é a vitória do amor divino sobre os poderes do mal. Portanto, é a única base suportável para a obediência cristã. Mais uma vez, Jesus chama aqueles que o seguem para compartilhar sua paixão. Como podemos convencer o mundo pela nossa pregação da paixão quando nos afastamos dessa paixão em nossas próprias vidas? Na cruz, Jesus cumpriu a lei que ele mesmo estabeleceu e assim mantém graciosamente seus discípulos na comunhão de seu sofrimento. A cruz é o único poder no mundo que prova que o amor sofrido pode vingar e vencer o mal. Repetindo, a cruz é o único poder no mundo que prova que o amor sofrido pode vingar e vencer o mal. Então, partindo para o final da nossa reflexão, quero citar também Tiago, trazer Tiago para a nossa conversa. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. A resposta de Tiago, veja como que é a resposta de Tiago, a resposta de Luther King, a resposta de Bonhoeffer, a resposta de Paulo, todas elas caminham na mesma direção de Jesus. Qual direção? Que a violência é um fruto que está dentro de nós. Tiago diz: as paixões que guerreiam dentro de vocês. Então, o que nós podemos fazer com relação
a violência? Olha, eu acho que Cristo ele já nos deu a resposta. Primeiro, temos que ser pacificadores. Temos que ser pacificadores. Temos que anunciar a justiça de Deus às nações. Anunciar o evangelho da cruz. Anunciar o evangelho do reino de Deus. Anunciar que Jesus deu um basta na violência. E a maneira como nós vamos dar um basta na violência não é com a violência, mas é com a pacificação. Quando Jesus ele foi entregue por Judas, legiões de soldados foram até ele para prendê-lo. E aí ele fala assim, vocês saíram com espadas, com porretes, para deter um salteador? Eu não estava diariamente com vocês no templo? Não puseste as mãos sobre mim? Mas essa é a vossa hora, e esse é o poder das trevas. Jesus ainda fala para Judas, como que pode, com um beijo, você trai o filho do homem? E aí os discípulos perguntaram, Senhor, nós feriremos a espada? E Jesus fala para eles, deixai, basta. Jesus diz, vocês acham que se eu quisesse eu não poderia pedir ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos aqui, legiões de anjos potentes, e os anjos poderiam exterminar todos? Mas é claro que Jesus ele não faz isso. Jesus dá uma palavra, Jesus diz basta. E essa palavra que nós precisamos ouvir hoje, basta de violência, basta de assassinato, basta de mortes, basta de homicídios, basta de corpos pretos e pretas estabelecidos aí nas comunidades carentes, basta! Jesus dá um basta aos seus discípulos e Jesus dá um basta a nós. Porque eu não uso armas? Eu não uso armas porque Cristo disse aos seus discípulos, basta. Se eu quisesse, eu enviaria, meu Pai enviaria legiões de anjos. Mas Jesus diz o seguinte, embainhe a sua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, como que um discípulo de Jesus pode ser um pacificador com uma arma na mão? Meu irmão, minha irmã, isso é impossível. Não tem como sermos pacificadores com armas nas mãos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para encerrar a nossa reflexão, nosso estudo, eu quero dar para você algumas frases do Martin Luther King, pastor Martin Luther King, sobre a não violência. Ele diz, uma das coisas importantes da não violência é que eu não busco destruir a pessoa, mas eu busco transformá-la. Através da violência, você pode matar um assassino, mas não pode matar o assassinato. Através da violência, você pode matar um mentiroso, mas não pode estabelecer a verdade. Através da violência, você pode matar uma pessoa odienta, mas não pode matar o ódio. A escuridão não pode extinguir a escuridão. Só a luz pode. O Martin Luther King ainda diz, a medida fundamental de um homem não é como ele se posiciona em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se posiciona em tempos de desafio e controvérsia. Fecha aspas. Eu tenho uma posição. Eu não uso armas. E eu estou seguindo a linha do Bonhoeffer, a linha de Jesus, a linha de Paulo, de Tiago e de Martin Luther King. Porque eu acredito que a não violência é a melhor maneira de nós sermos pacificadores. Por isso eu não uso armas. Porque eu creio, como Martin Luther King disse, que a escuridão não pode extinguir a escuridão, mas a luz, ela pode. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que possamos convencer o mundo pela paixão, pelo amor, pela generosidade, crendo que a cruz é o único poder no mundo que prova que o amor sofrido pode vingar e vencer o mal. Eu não uso armas. Espero que você não as utilize também. Amém e amém.